Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazermos mais uma oração de gratidão. A gratidão é o exercício da memória. Ative a memória, exercite gratidão, porque aquilo que você não puder agradecer, não armazene. Não traga à lembrança o que não lhe deixou bons resultados. Com isso você estará cuidando bem da sua saúde mental. Amém? É bem simples, mas isto traz bons resultados. A nossa vida é construída e é valorizada pelos resultados. O meu valor, o seu valor, são os resultados que deixamos. Amém? Como é que a pessoa fica conhecida? Pelo que fez. Amém? Pelo que fez. E se ela fez coisa boa, ela tem, aumenta e melhora o seu valor de procura. Amém? Vamos agradecer para valorizar as coisas boas? Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tão belo dia. Obrigado por esse expediente que temos, pela liberdade que temos, por esse privilégio que temos, Senhor, de podermos estarmos na Tua presença e falando contigo. Obrigado por essa riqueza que o Senhor fez chegar até nós, que é o conhecimento da Tua palavra, que é também a ajuda do Teu Espírito, que é a Tua graça que nos ajuda e potencializa as capacidades que o Senhor já nos deu. Obrigado pelo perdão de nossos pecados, pelo Teu amor derramado em nossos corações. Obrigado, Paizinho, pela salvação que o Senhor nos deu, pelo desígnio que o Senhor criou para com cada um, Senhor, já antes de nascer, já ter todos os dias traçados, escritos, porque o Senhor sempre planeja e tem o melhor para cada um. Muito obrigado pelo Pai que o Senhor é para nós. Obrigado pela riqueza da Tua graça, da Tua glória. Obrigado, Senhor, por as Tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Muito obrigado. Obrigado pela liberdade que temos de podermos louvar e adorar o Teu nome e também estarmos nesse lugar para ouvir uma palavra que traz direção para a nossa vida, para recebermos também o alimento espiritual para fortalecer o nosso espírito e também nos ajudar a caminhar assim, e vencendo sempre, e o Espírito dominando e governando a nossa vida. Muito obrigado, e queremos continuar diante de Ti e pedimos a Ti agora, ó Pai, que o Senhor use de misericórdia para com todos, falando individualmente com cada um, e que o Espírito do Senhor dose a palavra ao nível do entendimento e da necessidade de cada um, e tudo aquilo que o Senhor tem como propósito, ó Senhor, haja liberdade e boa aceitação daqueles que aqui estão com sede e fome de Ti. Nós abençoamos a todos e pedimos em nome de Jesus estas bênçãos. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Criador, vou sempre te adorar. Levante suas mãos e declare: elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Levante suas mãos nessa manhã e diga: digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Aleluia. Aleluias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Podeis assentar. Louvamos ao Senhor pela sua graça. Está acontecendo o retiro da recepção e também da intercessão. E como foi um feriadão, também muitos aproveitaram para aproveitar o final de semana. Mas louvamos ao Senhor pelos que aqui estão. E quero dar também, reforçar algo interessante para esta semana. Teremos na quinta-feira, foi anunciado já, o jantar do M3. Muitos não sabem o que é o M3. É o Ministério de Ministros de Mercado. Dentro da visão que Deus nos deu, a visão apostólica entende e atende e ensina a conviver com as diferenças. Aqui, desde as crianças, tudo por faixa etária são atendidos. E cada ministério, e cada faixa etária, e cada nível tem o seu espaço próprio. Assim como Mãos em Ação tem o seu espaço, o AR tem o seu espaço, Joad tem o seu espaço, a escola tem o seu espaço, o social tem o seu espaço, as crianças o seu espaço, os jovens o seu espaço com o Bar Gospel, e, enfim, a visão de reino vê as capacidades, vê
as faixas etárias e ver os níveis. E nós perdemos muita gente que prosperou aqui dentro, porque não tinha espaço para as pessoas que estavam no mesmo propósito de crescimento, de desafios, de empreendimentos, para conviverem. E Deus nos deu esse ministério para ministros de mercado, e adquirimos aquela área ali, em frente ao posto, aqui o posto da Figueira, do outro lado da rua ali, naquela esquina ali, e estamos já há 18 meses com este ministério. Muitos nem sabem. E na quinta-feira, então, estaremos fazendo um jantar que o ministério tem oportunizado e já proporcionado. Criamos o espaço para os nossos empreendedores fazerem parte, se reunirem, poderem falar sem dificuldade, porque hoje a gente não pode comentar certos assuntos perto de certas pessoas. Eu digo com experiência, quando Deus começou a me prosperar, eu tive que fechar a minha boca dos meus planos, dos meus planejamentos e dos meus negócios em andamento. Eu não podia comentar. A gente não pode comentar o futuro para quem não sonha com com o futuro. Nem contar sonho para quem não sonha. Nem falar de negócio para quem não entende de números. E infelizmente a falsa religiosidade se opôs a esse ministério no começo. E na quinta-feira, convido até a oposição interna que temos aqui desse ministério. Convido, com todo amor e carinho, para vir anular sofismas e ouvir o testemunho do resultado desse ministério. Convido. Porque nós temos que anular argumentos com fatos. Amém? Amém? Essa igreja é para inteligente. Amém? Essa igreja é para inteligente. Quando a gente mata a cobra, a gente mostra o porrete. Amém? E a cobra morta. Então, quinta-feira, teremos esse jantar aqui. Convido você, que esses empreendedores que fazem parte, eles estarão trazendo uma palavra sobre motivação, sobre fé, sobre coragem e sobre, tem mais outro assunto, também de efetividade. Efetividade, uma palavra que oxalá que as pessoas procurassem descobrir o que significa efetividade. Todo mundo quer prosperidade. E a prosperidade é para você ser efetivo. Amém? Não é para consumismo. Efetividade, prosperidade é um dom divino para a prática da efetividade, não da afetividade. Porque é muito fácil distorcer. E sempre distorcem ou torcem para interesses egoísticos. Essa é a inclinação do ser humano. Amém? E outra coisa importante é o retiro para homens e mulheres. Uma coisa interessante, amados. Eu desafio que quem vai no retiro e diz que não valeu nada, devolva o que gastou. Que nem foi gasto. Eu devolvo o que comeu. Porque o que pagou apenas paga a comida.
para os irmãos verem como o diabo trabalha, cria sofismas para as pessoas não descobrirem a importância, o valor, o proveito que um retiro, porque ainda tem pessoas que ainda estão com aquele conceito de retiro do ano de 2000, 2001, que veio para o sul, isso aí, e que fizeram muitas besteiras, muitas lavagens cerebral, muitas cura interior no escuro, muitas unção bestas. E posso dizer, unção besta, que ungiam as partes íntimas de pessoas que eram escravas de pecados. Isso é unção besta, que não tem base bíblica. E isso faziam nos retiros no ano de 2000 e 2001. Não nós, mas igrejolas por aí. Amém? Nós, quando nos deparamos com problemas, nós não nos livramos, nós resolvemos e ajustamos da maneira certa. Como prova que nunca mais deixamos ministrar em nossos retiros pastores de fora, por causa desses vícios da falsa religiosidade. Amém, amados? Que Deus tenha de nós. Vamos para a palavra, pegar primeiro Deuteronômio 1:8. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Amém. Aqui nós vemos esta palavra, essa revisão, essa avaliação, essa reflexão que Moisés então está fazendo com o povo, pois o havia tirado lá do Egito, da escravidão, e durante esses 40 anos, o Senhor trabalhando dia a dia, durante esses 40 anos, o povo vivendo totalmente da dependência de Deus, pois o alimento era Deus que dava, o maná cada dia, a água para toda essa quantidade de gente. A água o acompanhava, era uma rocha que acompanhava jorrando água para toda essa multidão. Não foi apenas 600, foi 600 mil homens de 20 anos para cima, mas cada um tinha família, tinha esposa, tinha filhos, então a quantidade era bem maior, passava de 2 milhões de pessoas, e todos eles vivendo, dependendo da provisão diária. Então nisso tudo nós vemos a fidelidade de Deus, que o que Deus fala, Ele cumpre. As suas promessas
são fiéis e verdadeiras. E então aqui Moisés, antes de ele entregar, de ele ser recolhido para o Senhor, antes de o povo passar o Jordão para tomar posse da terra que o Senhor havia dado como herança para Abraão, todas as terras da peregrinação de Abraão, o Senhor deu para a descendência de Abraão. Deu para Isaac, Jacó e depois toda essa descendência. E Moisés então, trazendo a lembrança, fazendo lembrar de tudo que passaram no deserto, todos os ensinos, todo o preparo. Por que ficaram 40 anos? Porque aquela geração que foi escrava, ela não estava conseguindo mudar. Daqueles homens que eram escravos lá no Egito, apenas 2 conseguiu mudar. O que veio a mudar foi os que tinham 20 anos para menos e os que nasceram durante a trajetória. Mas Deus, como é fiel às promessas que faz, e Ele prometeu de deixar e dar aquela terra toda para Abraão e a sua descendência. E quando o povo lá no Egito clamou, não suportou mais a opressão, buscou, clamou, e Deus ouviu, e Deus levantou Moisés, Deus preparou Moisés, e Deus usou a Moisés para levar o povo, para preparar o povo. Mas nem todos aqueles que viram os milagres, a maneira, a mão forte de Deus agindo a favor deles, se sujeitaram a Deus. O ser humano, ele é muito suscetível à desobediência, ao esquecimento, a mudar. As pessoas se esquecem. Muita gente que começou conosco esse trabalho, como muita gente que saiu vendo, desfrutando dos milagres, das bênçãos, e acabou ficando pelo caminho. Essa história se repete. O ser humano é o mesmo, tem as mesmas inclinações, tem as mesmas paixões, tem as mesmas até reclamações às vezes. Tem dificuldade em obedecer, tem dificuldade em amar, tem dificuldade em guardar, tem dificuldade em se manter naquilo que promete, naquilo que assume, tem dificuldade de ser fiel. Porque há uma guerra dentro de cada um. A nossa velha natureza, ela recebeu já como herança o pecado, a fragilidade. Mas a nova natureza que Deus nos dá, desde que mantenhamos ela sob os cuidados da palavra, desde que o mantenhamos debaixo da orientação e do governo de Deus, nós conseguimos sim vencer. Por isso que, vamos para o outro texto lá no capítulo 11, verso 1 de Deuteronômio. Aqui tem algo interessante também, que ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus preceitos, os seus mandamentos, por todos os dias. E olha o que isso implica. Considerai hoje, olha como é que ainda Moisés falou: pois não falo com os vossos filhos, que não conheceram nem viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Então ele está falando àqueles que conheceram, porque até mesmo de 20 anos para baixo, dos que estavam lá no Egito, viram, fizeram parte, não foram contados, não foram arrolados no número, mas foram participantes da realidade lá no Egito, da escravidão, e viram os milagres, e saíram debaixo de uma proteção de mão forte, viveram no deserto debaixo de provisões e milagres diários. A passagem do Mar Vermelho, passaram todos,
Então ele está falando com esse povo que viu, que conheceu a história, que participou da história, o que sabem a respeito de Israel, a respeito de Deus, a respeito dos milagres, a respeito das promessas, eles viram ao vivo, eles participaram, fizeram parte. Então o Senhor falando com eles, e também o Senhor fala com todos de muitas maneiras, fala conosco mostrando esses exemplos, e tudo que foi escrito para o nosso ensino que foi escrito, e as coisas ficaram escritas, até mesmo os erros, para a nossa advertência, ficou escrito. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a seguir, ele diz: pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Observem agora, todos participaram, todos foram libertos, livres, todos foram tirados de lá, todos foram cuidados. Deus não discriminou, mas não é Deus que mede para nós o sucesso, o futuro, o nível social. Não é Deus que mede para nós até mesmo o nosso nível de saúde, a nossa inteligência. Ele não dá sob medida, para uns a mais, para outros menos. Não é Deus que mede também a quantidade de dias. Você vai viver tantos dias e fulano vai viver mais. Não. É o ser humano, pelas escolhas que faz, pelo tipo de coração que tem, pela disposição de espírito e de alma que tem para obedecer, para praticar, para levar a sério, para escolher de quem ouvir e o que dar mais importância. É o ser humano, com suas escolhas que faz, é que constrói para si. E observe aí o que diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Toda a desobediência consciente cria um deserto. Tem muito crente que foi liberto, foi salvo, mas vive um deserto. A vida parou de piorar, não é mais escravo, mas não está desfrutando de promessas, porque é devagar com respeito à obediência. É indeciso com respeito a ter que tomar decisões. Não leva boa sorte nas escolhas que faz, porque em vez de consultar pessoas inteligentes, segue a influência de pessoas mais chegadas. Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Deus não é amor? É. Por Deus ser amor, salvou você. Mas não quer dizer agora, porque Ele salvou você, Ele tem que sustentar você e satisfazer os seus desejos. Ele nos dá todas as condições para o nosso crescimento. Deus é como aquele pai que tem todas as condições. Ele é muito mais que aquele pai que tem todas as condições do filho se preparar para a vida, que o problema não é o custo das coisas, porque Ele dá. O problema não é a condição financeira, porque Ele tem. E a pessoa que tem as oportunidades, a sustentabilidade, tem quem garante as provisões e não melhora, o problema não é de quem dá,
é de quem recebe. Amém? E é isso que acontece ainda hoje aqui. O que falta aqui, meu querido, minha querida, que a igreja não tenha para lhe ajudar a você ser melhor? Sabe o que falta? O que ainda falta? É você abrir os olhos e viver como filho da obediência. É você reconhecer que se não se sujeitar ao governo de Deus, o mundo lhe ilude, mas não lhe assume. O mundo vende, tem um bom marketing, mas o que ele vende não tem consistência, não tem valor eterno. Aliás, para a eternidade vai deixar eu prejuízo. Então Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E o que mais? Verso 6. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então esta palavra que Deus tem me trazido é justamente para restaurar. Quero dizer para todos aqui, nós chegamos aonde chegamos, construímos 80% do que o ministério tem, com menos de 300 pessoas, e hoje somos mais de 3.000, e está difícil de manter, por causa do quê? Quantos, não precisa levantar a mão, fazem parte da vida ativa da igreja? Vamos para um outro texto interessante. Vou sair fora um pouco do que estava no meu planejamento, mas põe aí Ageu capítulo 1, versículo, vamos ler desde o 4. Aqui, o profeta falando da parte do Senhor, ele fala direto para o povo, fazendo uma pergunta: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. E agora vamos ver. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos.
E aí então ele traz uma instrução, falando naquele tempo, que o povo enfraqueceu, empobreceu, foi perdendo a estrutura, a capacidade econômica, e como resultado de tudo, perdeu a soberania nacional. Israel foi levado cativo. E sempre quando o povo se desleixa, ele vai perdendo, Como é que acontece um desleixo? Um desvio de caminho, um desvio de propósito, uma inversão de valores. O diabo sempre acena com coisas que parecem serem melhores. Ainda falava ontem pela manhã para os intercessores e os recepcionistas, quando Deus nunca chama e nunca tira ninguém da onde está para pior. Só que a pessoa precisa considerar o seu caminho. E eu peço a todos que estão aqui, o que nos assistem da onde estão, faça uma reflexão. Como você estava quando o Senhor lhe chamou, lhe salvou, quando o Senhor lhe alcançou? E Deus trabalhou e lhe levantou, melhorou a sua vida. E como está hoje? A sua melhora continua ou a sua melhora está declinada para piora já? Que tem que trabalhar mais para manter o que tem. E no trabalhar mais está abandonando o compromisso com Deus. No trabalhar mais está fugindo do seu relacionamento, desleixando o seu relacionamento com Deus. E qual era a proposta que Moisés levou para o povo e também para Faraó, para tirar o povo? Deixa sair, qual foi a palavra que Deus disse? Deixa meu povo sair para que me adore. Porque ninguém na escravidão consegue adorar a Deus, ninguém na escravidão consegue louvar a Deus, ninguém debaixo de julgos, de pecados e desgraças consegue se relacionar bem com Deus. E Deus levantou Moisés com esse propósito e foi a Faraó pedindo libertação do povo, a liberação do povo. Deixa sair o meu povo para que me adore, deixa o meu povo sair para que louve. E quando a pessoa se dedica a adorar, a louvar, sabe o que acontece? Deus começa a liberar as suas promessas. Amém? Como que as promessas de Deus vão lhe acompanhar? Promessa de provisão, de proteção, de projeção. Se você não tirar tempo para adorar, para louvar, para oferecer o seu culto. Deus não é Papai Noel, que se busca Ele em época certa por causa do presente. A cultura do culto, a cultura do louvor, a cultura da adoração, a cultura da fidelidade, a cultura da obediência, a cultura do amor, constrói crédito para sermos herdeiros das promessas divinas. Amém? Desenvolva essa cultura. Olha o que Pedro falou, segunda carta, capítulo 1, versículo 13 a seguir. Ele dá uma palavra bem conhecida, muitos sabem de cor, mas não degustaram a palavra ainda. Palavra por palavra, o sentido, o propósito. Pedro diz: visto como o seu divino poder tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele já nos deu. Paulo já falou também isso, que o Senhor nos abençoou já com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Está tudo já aprovisionado, liberado, delegado e esperando. E Ele já nos deu tudo. Mas eu vou conquistando a minha parte
à medida que eu vou alcançando, desenvolvendo, adquirindo um conhecimento completo daquele que me chamou. Meu querido, minha querida, não adianta você saber o quanto o seu patrão tem para querer fazer um vale com ele, para querer uma benesse dele. O que conquista seu crédito não é o seu conhecimento do que ele tem, mas é o seu conhecimento do que ele pensa a teu respeito. O que vai lhe dar crédito diante daquele que tem o que você necessita é você primeiro descobrir o que ele pensa a teu respeito. Se você é um cara que leva a vida a sério ou não, se você é um cara confiável ou não, se você é um cara inteligente ou não, se você é um cara de futuro ou não, sim ou não. Não é isso? Eu vou contar um testemunho meu. Eu não gosto de contar testemunho dos outros, mas o que é meu não é teoria nem invenção. Eu tinha 2 meses de empresa e eu tinha tido um problema com o dono de uma casa que eu alugava. Vendeu a casa sem me avisar. Eu tinha tudo na mão para tocar-lhe um processo, porque não pegou nem a assinatura minha, e vendeu, e me deu 1 semana para desocupar. E estava tudo em dia. E devido a esse problema, eu orei a Deus pedindo uma oportunidade para comprar uma casa, mas não tinha dinheiro. Eu tinha 2 meses de empresa, dessa última empresa que eu trabalhei. Apareceu a casa na imobiliária, na zona do centro, mas era uma baiuca, mas o terreno valia bem mais. E eu sabia fazer alguma reforma. Fui lá na imobiliária, fiz uma proposta. Eles queriam, até vou dar até os valores, na época, 12 mil de entrada e o restante em R$500 por mês. Valia a casa 26 mil, era o total na época. Orei a Deus, pedi para Deus um sinal, pedi para Deus uma proposta, e o Senhor me deu. Fui lá e fiz. Olha, eu dou 6 mil de entrada, dou 12 de 200, 12 de 250, 12 de 300 e vou indo sem que ia pagar em 50 meses. Fixo, sem correção. Foi a proposta que Deus me deu, botei no papel, fui lá. Não, o senhor não pode. Não, leva essa proposta para a dona. Ele levou para a dona e disse, até segunda-feira essa casa é minha. Não. E não é que toparam a parada. E agora? Eu com 2 meses de empresa, cheguei no meu patrão. Em 2 meses já viram quem eu era e o que eu era capaz. Diz, olha, me apareceu um negócio e eu não posso perder. Eu preciso R$6.000. Faço uma proposta para vocês. Comprem essa casa que eu vou pagar. E quando eu pagar a última, vocês transferem para mim. Dei para eles comprar a casa. Botar no nome deles. E quando eu pagasse a última prestação, eles me transferiram.
E a empresa não estava numa boa, não tinha dinheiro. Mas a minha proposta era irrecusável. Porque, agora eu vou fazer uma outra questão aqui. Você quer conhecer alguém? Não confie em quem não confia. Não confie em alguém que não confia em você. A pessoa que tem um monte de proteção disso, daquilo, ele que é o perigoso. Me arrumaram o dinheiro, não assinei nada. Não botaram no nome. Mas aí o que eu fiz? Como eles confiaram em mim? Venceu meus 13º, venci as férias. Pode ficando, pode ficando. Em pouquinho tempo, quitei. Amém? Sabe como é que a gente aprende a confiar? Com Deus. Faça a prova. Sabe o que as pessoas não conquistam crédito? Porque não confiam em Deus, não tem Deus como seu referencial. A hora que as pessoas começarem a ver em você algo de Deus, estarão confiando em você, investindo em você, oportunizando a você os melhores oportunidades. Por que será que Potifar, daquele escravo que foi comprado para serviços de escravo, ele entregou nas mãos dele toda a mordomia da sua casa, ao ponto de Potifar não saber nem de quanto já estava a sua riqueza, seus bens, suas aquisições. Mas o que fez Potifar confiar naquele estrangeiro, um escravo estrangeiro? Potifar viu que Deus era com ele. No momento em que as pessoas verem que Deus é com você, não terá porta fechada, não terão problemas insolúveis, não. Como é que seu patrão vê em você? Que Deus é por você ou que o sindicato é por você? Onde é que está a sua segurança? Em Deus ou no sindicato? Porque quando Deus é com a pessoa, vamos lá, Gênesis 39, verso, pode ler desde o primeiro. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que os haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, tornou-se efetivo. Porque tem pessoas que é próspera, que só acumulam para si, mas o efetivo, a sua prosperidade, traz solução aonde está. Pessoa efetiva traz solução aonde está. Não busca solução só para si, ela é solução no meio onde está. O Senhor era com José, e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José
achou graça. Assim José conquistou crédito aos olhos de seu senhor, e o servia de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou na sua mão o quê? Tudo o que tinha. Amém? Hoje, meus queridos, tem tantos servidores. Eu vou usar, não é discriminação. Não. Mas tem pessoas que a gente dá a oportunidade para servir, mas tem que pôr limite. Você não pode entrar nessa peça. Você não pode entrar nessa peça. Acontece aqui, e com certeza acontece na casa de muitos irmãos que oportunizam a pessoas trabalharem lá. Cuidar do pátio, ou cuidar da casa, ou da faxina. Todo trabalho é digno. Porque o que dignifica um trabalho é a seriedade com que se desempenha ele. Não é a função. Amém? Amém, amados? Aproveite aquilo que Deus te deu para se multiplicar na vida dos outros, porque é abençoando que se é plantando que se, é o que sai de você que voltará um dia multiplicado para você. Amém? Então, como resposta, como recompensa que José teve nessa situação, que depois de tudo, ele teve tanta riqueza, capacidade, condição, estrutura, que ele acolheu toda a sua família, cerca de 70 almas ligadas à sua família, que quando veio a crise sobre a região toda, ele mandou vir e ele sustentou todos, deu os melhores espaços para os seus e deu também muita honra, mesmo para aqueles que o haviam vendido. E ele entendeu que se ele não tivesse sido vendido pelos seus irmãos, ele não teria chegado onde chegou e tido o preparo que adquiriu. Luta não é para destruir. Amém? Luta não é para destruir, não. Luta é para qualificar, para preparar, para deixar a pessoa habilitada para vencer. Olha, isso também fala Paulo em Coríntios capítulo 10, verso 13. Ele diz que não sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o meio de saída para que a possais suportar. Tiago também instrui, lá no capítulo 1, verso 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo. Quem é que se alegra com a crise? Quem é que se alegra com a dificuldade? Quem é que se alegra com a perseguição? Quem é que se alegra com as incompreensões? Quem é que se alegra com as murmurações? Só se alegra quem sabe o que tem de Deus dentro de si. Quem valoriza o que recebeu de Deus, vê essas situações como preparo de vida. Com certeza, Davi, depois que passou tudo, ele adorou muito a Deus com gratidões, pois foi ele que ensina muito sobre gratidão, sobre não se esquecer.
E gratidão é ativar a memória para não esquecer. Com certeza ele agradeceu muitas vezes o sogro que teve. Porque ter um sogro daquele tipo não precisa de diabo. Amém? Com certeza ele agradeceu a Golias. Porque aquela experiência que ele teve com Golias promoveu a vida dele. Amém? Não fique lamuriando, reclamando por causa disso, por causa daquilo. Alguém te fez isso, alguém te fez aquilo. Isso é preparo para você desenvolver a capacidade que Deus já lhe deu. Com problema, fica. É quem é usado pelo diabo para fazer o mal. Com problemas mentais, emocionais, psicológicos, ficam quem se deixa usar pelo diabo. Mas por que as pessoas naufragam, enfraquecem, param? Por quê? Porque se esquecem. Se esquecem que maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Se esquecem que pelo seu divino poder já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Mas por que a pessoa se esquece? Porque parou de crescer na graça e no conhecimento. Quando a pessoa para de crescer, para de evoluir, para de se preparar, acaba se esquecendo. Todos nós, enquanto estivermos nesse corpo, estamos num corpo corruptível, contaminável, frágil. Nós, até o nosso último dia, precisamos não confiar nele, mas precisamos dominar ele. Amém? Não confie, não se acomode no que você já tem, no que você já sabe. Porque isso aí... E uma coisa interessante, amados, que muitos têm se enganado. Deus permite a luta chegar até você de acordo com os recursos que Ele dá para você. Só que o diabo também, sabendo que você sabe, ele vai lhe atacar no nível que você sabe. E o grande problema dos nossos dias, e foi sempre também da humanidade, que as pessoas não aplicam o que sabem. As pessoas não aplicam o que sabem. E por não aplicar o que sabe, o diabo lhe ataca baseado no que você sabe. Não no que você faz, mas no que você sabe. Isso é uma palavra para inteligente. Quando você era um bebê na fé, não tinha conhecimento, apenas foi salvo, perdoado, liberto, o diabo vinha, você apenas dizia, em nome de Jesus, cai fora, o diabo caía. Mas depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos de fé, o diabo veio, não adianta dizer, em nome de Jesus, diabo, sai fora. Como é que Jesus venceu o diabo? Pelo poder da sua... Por que o diabo está vindo? Porque ele viu que eu sei verdades e não estou aplicando, e toda verdade que não se está aplicando fica uma brecha, fica um espaço vazio. E o diabo foi quem é o mentor do MST. Ele sonda espaços vazios e vai lá se apossar. Amém? Amém, amados? São verdades que, se você levar a sério, anotar e construir seus conceitos e seu preparo de vida, você verá que sua vida, o seu deserto vai terminar. Você vai conseguir sair dele.
Mas se não aplicar, como aqueles que não quiseram mudar a cultura, não saíram do deserto, morreram no deserto. Mas quem aplicou, Josué e Caleb, aplicaram, aprenderam, sonharam, foram lá visitar, espiar a terra e já escolheram as suas porções, lutaram e chegaram lá. Aplique as verdades que você está aprendendo para você sair do seu deserto. Considere o seu caminho. Tem trabalhado muito e os resultados são poucos. Tem ido buscar muitas satisfações na gastronomia, mas mira só em despesa e não traz satisfação. Tem ganho o seu salário, mas tem colocado como que num saco furado. Por quê? Porque o compromisso com Deus já não tem a mesma importância do compromisso com a sua casa. Cada um corre pela sua casa e se esquece da casa do Senhor. E só para nós vermos aqui uma coisa interessante, até eu anotei um texto aqui no Salmo 26, verso 8, que diz assim, o salmista: ó Senhor, eu amo o recinto da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Aleluia. Ele amava. O que faz a diferença, lá no Salmo, já repeti a semana passada aqui, o Salmo 119, verso 96, aqui ele faz uma descrição, e o que faz a diferença dele ser melhor, é o amor. E ele diz, a toda perfeição eu vi limites, mas o teu mandamento é limitado, é ilimitado. Ó, quanto amo! O amor. Aquilo que você ama, você atrai. Se você ama a Deus, você atrai Deus para você. Se você ama a palavra, você atrai a revelação da palavra, a instrução da palavra, o preparo que a palavra lhe dá para você ser melhor na vida. Ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. O teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Retenho os meus pés de todo mau caminho, para observar a tua palavra. Então o amor, lá no Salmo 27, verso 4 e 5 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Olha o resultado? Pois no dia da dificuldade, da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Aleluias. Então isso mostra para nós a importância do relacionamento com Deus, a importância da casa do Senhor. Por isso que a recomendação que Moisés traz está no capítulo 12 de Deuteronômio, a partir do verso 5, ele está dando todo o preparo. Mesmo aqueles que chegaram a entrar na terra, que receberam a herança para manter-se manter-se na herança e serem bons gestores das heranças que Deus o havia dado, o Senhor diz: vocês precisam recorrer ao lugar que o Senhor escolher de todas as vossas tribos. Pode ver que cada um tinha o seu lugar, o lugar
de todas, não está dizendo para todas, de todas, cada tribo teria o seu lugar, cada pessoa tem o seu lugar para cultuar a Deus, cada pessoa tem que descobrir o lugar que Deus o quer, para ali se tornar um membro ativo, efetivo, fazendo parte da vida ativa, para esse lugar, trazer, recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali vireis. E a esse lugar trareis os holocaustos. A forma de culto aquele tempo era com holocaustos, ofertas, tudo material. Então trareis os holocaustos e sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e ofertas voluntárias. Então, votos é aonde Deus escolheu para você congregar. Voto, programa aqui, programa ali, lugar que você vai, não traz prosperidade, não traz segurança. E olha, por que o Senhor exige isso? Vamos achar agora o sentido disso. Verso 7. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, vós, vossas casas, em tudo em que puserdes a vossa mão, no que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Não fareis conforme o costume que já está acontecendo hoje também. Aquele tempo acontecia, mas acontecia onde? Enquanto estavam no deserto. O comportamento dos cristãos de nossos dias é comportamento de povo de deserto. Não há fidelidade com a casa de Deus, não há fidelidade com o lugar que o Senhor colocou para congregarem. Qualquer novidade, qualquer movimento gospel está levando para lá, para colar. Comportamento de deserto traz resultados de deserto. Amém? Deu para entender? Comportamento de deserto, de cultura de deserto, traz resultados. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem lhe parece aos olhos. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas quando passardes o Jordão, habitareis na terra que o Senhor vosso Deus vos faz herdar, e Ele vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Observe aqui. Quando a pessoa está no lugar que Deus escolheu para ele congregar, ele tem repouso dos inimigos, ele descansa. Ele descansa. Volte o verso 10. Então, quando ele está no lugar, o Senhor dará repouso de todos os inimigos. O que significa repouso? Você vai estar, uma pessoa em repouso, a pessoa está tranquila, está descansando, ela descansa. Qual é o inimigo que lhe aflige? Sua economia? Qual é o inimigo? Sua família? Seus filhos? A corrupção de seus filhos? Qual é o inimigo que você precisa ter repouso, descansar? O que está operando? Porque enquanto não se resolve o problema, não se tem descanso. Sim ou não? Quais são os problemas que você tem? Agora eu pergunto, você está cumprindo a instrução que Deus dá? Quando a pessoa cumpre a instrução que recebe, estando no lugar certo, cumprindo a obediência das instruções que o Senhor dá, vem isso aí como bênção. O Senhor te dá repouso de todos os teus inimigos e você vai morar seguro. Morar seguro, querido, querida, não é botar uma grade de 4 metros de altura, não é fazer um Forte Apache
tá? Que ninguém vê o que tem lá dentro. Porque o problema, amados, é o chegar e o sair. E está aqui, na continuação desse ensino, que quem está na obediência, o Senhor o abençoa na cidade, o Senhor abençoa no campo. Amém? O salmista fala, parece que é no salmo lá dos degraus, que ele diz que o Senhor te abençoa a tua chegada e a tua... Onde é que estão, como é que estão pegando as pessoas que moram no Forte Apache? Quando saem ou quando? Amém? Amém? Adianta fazer então um Forte Apache? Amém? O lugar que fica mais seguro é o cemitério. Que nem muro precisa. Porque lá ninguém fica na porta esperando quem entra e quem sai, né? Que Deus tenha de nós, então, para garantir e manter as promessas de Deus na sua vida, olha que o Senhor instrui, faça isso, faça isso. A bênção de Deus é recompensa de obediência. Adianta fazer uma campanha de oração para resolver problemas? Olha, as correntes de oração têm ajudado. Sabe por que tem ajudado muito? Faça 7 quartas-feiras ou 7 domingo uma corrente de oração junto com seus familiares. Não são aquelas 7 que resolve, mas aquelas 7 reconstrói um hábito de culto a... Amém? Que a bênção não é a cura, é as pessoas que ficam na igreja, é as pessoas que se voltam para Deus. Amém? Amém? A pessoa vem pela necessidade, porque quem não vem pelo amor, às vezes terá que vir pela... É dessa maneira que Deus, pelo seu infinito amor, trabalha com cada um de nós. Ficamos em pé? Eu sei que não é fácil, porque tudo necessita-se de uma substituição. As pessoas estão sobrecarregadas, oprimidas, pelo acúmulo de coisas que carregam. E para botar coisa nova, só fazer uma colocaçãozinha prática aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, eu vou contar uma história, um testemunho real que eu fiz parte. Uma certa ocasião, alguém me disse: pastor, você precisa visitar a casa de uma irmã, que dá pena. Nem era uma casa, ela tinha 2 casas. Que quando eu fui lá, eu fiquei eu pensando, porque eu sou muito analista assim, de observar, sou muito observador, mas para mim, eu não sai na minha língua o que eu observo. Vai para o meu conhecimento, vai para minhas experiências. Eu fiquei pensando, onde é que essa gente dorme? Onde é que dorme? Tem que remover alguma coisa. E numa situação assim, precisando de socorro. Fui lá ver. E cada coisa que essa pessoa via, pedia. Ah, o pastor não quer dar isso aí? Demos geladeira, demos freezers, demos um monte de coisa. E tudo amontoando, tudo amontoando. Quando fui lá ver, não, tem que derrubar tudo isso aí. Arruma um lugar para morar, porque não dá para... Não cabe mais nada aí dentro. Não, olha, se eu levar coisa nova para fazer ali, não tem o que fazer, tem que tirar tudo.
Se a sua vida não está bem, tire. Te mude. Mude a sua mente. Mude seus amigos. Mude o desperdício do seu tempo, tá? Mude o endereço de onde você vai. Matar tempo. Se entreter. Mude. Porque na vida tudo é uma. Com essa verdade, nesta manhã, querer botar em cima do que você tem, vai aumentar. Vai dar choque e vai criar fermento. Vai dar choque. Amém? Tudo é uma substituição. O que você fazia domingo de manhã? Todos os domingos. Passa para trás aí, ó. O que eu fazia? Quarta-feira de noite, o que eu fazia? Segunda de noite, o que eu fazia? Troque. Lhe ofereço algo melhor. Ponha isso como hábito na sua vida. Todos os domingos de manhã. Domingo é o dia do. Aí você vai ver como o seu dia fica melhor. Segunda noite, venha ouvir uma palavra que lhe prepara para você ser um bom gestor. Quarta noite, venha também receber uma palavra que você vai substituindo, porque libertação acontece por substituir. Ninguém é liberto se não colocar nada no lugar. Amém? Porque se você se libertar dessas entidades malignas que governam a sua vida, o espaço vai ficar vazio. E essa entidade vai voltar com a gangue toda, para tomar posse novamente do espaço que perderam. Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado porque o Senhor nos conhece. Antes da palavra vir à nossa boca, o Senhor já sabe tudo. Obrigado porque o Senhor conhece cada um que aqui está. Eu peço que o Espírito do Senhor esteja ajudando cada um levar estas verdades, essa semente, e estarem preparando a terra para que estas sementes germinem e desenvolvam a cultura do teu reino. Como igreja eu abençoo a todos, desligo as vidas que querem se desligarem de toda cultura maligna, toda falsa religiosidade, em nome de Jesus, e eu abençoo a todos. Em nome de Jesus peço-te estas bênçãos. Amém.